Oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, o meu nome é Manuela Aimé, eu sou graduanda do curso de Educação Física Bacharelado e essa semana foi comemorado no dia 1º de setembro o Dia do Profissional de Educação Física. Devido à comemoração dessa data, eu resolvi criar aqui no meu canal a Semana da Educação Física, onde eu compartilho com vocês, aonde que o profissional pode atuar, quais as áreas que ele pode se especializar, falar um pouco, da educação física em si, Então vou trazer aqui informações para vocês, estudantes, profissionais, ou você que está pensando em fazer educação física, algumas informações que eu acho legal a gente saber. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e se você é da área da educação física, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que vai sair essa semana. E se você ainda não viu os outros 2 vídeos que eu já publiquei essa semana, depois de terminar esse aqui, vai lá e confere eles, tá? Tá bem legal. Então, o assunto do vídeo de hoje, eu vou falar sobre a desregulamentação da educação física. Como assim, Sim, a gente lê isso, dá aquela assustada. Foi justamente por esse motivo, eu resolvi comentar sobre isso, sobre essa situação. Porque, querendo ou não, teve muita notícia falsa sobre isso, teve muito terrorismo a respeito dessa notícia. Eu mesmo fiquei aterrorizada quando eu li, assim, de primeira. Porém, depois que a gente vai parando pra ler e entendendo o que de fato aconteceu, a gente vai se acalmando. Esse vídeo, ele tem um intuito informativo, Então eu vou aqui explicar pra vocês o que realmente aconteceu. Então aproveita e já deixa aquele like, porque sim, gente, esse vídeo deu muito trabalho. E vamos, agora, de fato, ao conteúdo do vídeo. A primeira coisa que eu tenho que falar, é que não, a nossa profissão não vai deixar de existir, não está acontecendo uma desregulamentação, do profissional de educação física. O profissional não vai deixar de ser reconhecido como profissional, ele ainda vai ter os seus direitos, seus deveres, enfim. Então vamos começar do começo. A lei número 9696 de 1998 é a lei que foi sancionada, no dia 1º de setembro. É a lei que regulamenta a profissão do profissional de educação física e também, a lei que cria os conselhos regionais e o Conselho Federal de Educação Física. A lei 9696, ela tem 6 artigos, Porque vocês sabem que uma lei tem artigo 1, aí ele fala artigo 2, nananã. Então a lei 9696, ela tem 6 artigos. O foco do vídeo, a gente vai estar falando especificamente do artigo número 4 e número 5, tá? Que a gente vai falar então sobre os conselhos, o Conselho Regional e o Conselho Federal. Então agora vamos entender a situação. Em 2005, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tá? A sigla é PGR. Gente, assim, eu já vou falar. Eu vou falar as siglas e eu vou falar exatamente o que significa, porque quando eu fui pesquisar sobre esse assunto e a gente vai lendo as notícias, eu vou ser bem sincera, assim, tá? A sensação é que parece que tu é uma burra, que parece que tu não sabe de nada, mas é só uma sensação, tá? Então, gente, eu já vou avisar pra vocês também. Nesse vídeo eu vou falar exatamente o que cada palavra significa. Acho importante a gente saber exatamente, o que é aquela coisa, assim, eu acho que facilita muito mais o entendimento. E também porque eu tive muita dificuldade de entender, porque quando eu ia ler as notícias era uma sigla atrás da outra e querendo ou não eu ficava, meu Deus, o que é isso? O que isso significa? Então eu vou falar exatamente o que cada coisa significa. Eu sei que pode ficar chato, pode ficar exaustivo, mas eu acho que assim a gente tem um entendimento muito melhor sobre a situação, tá? Retomando, a Procuradoria-Geral da República, PGR, ela entendeu que havia um vício de iniciativa na Lei 9696, que é a lei que regulamenta a profissão do profissional de educação física, tá? Então vamos lá, a primeira definição. O que é um vício de iniciativa? Basicamente é quando uma lei ela é aprovada de uma forma, porém a Constituição diz que ela deveria ter sido aprovada de outra forma, então isso significa vício de iniciativa. Então a PGR entendeu que o CREF e o CONFEF, eles deveriam ter sido criados por uma iniciativa do governo e não por uma iniciativa do Congresso Nacional. O que isso quer dizer? O que é governo, o que é Congresso Nacional? Vamos lá. Governo, gente, é basicamente o poder executivo, é a presidência. E o Congresso Nacional, a gente vai estar falando de deputados e senadores. Então a PGR alegou isso, que a Lei 9696 deveria ter sido iniciativa do governo, ou seja, do poder executivo, e não do Congresso Nacional, ali, dos deputados e senadores. Então isso, gente, foi o entendimento da PGR. Tá, beleza, mas então o que esse artigo da Constituição diz, E aí a PGR entende que está fora da Constituição. Vamos entender. No artigo 37 da Constituição, resumidamente, tá? Não vou entrar em detalhes, mas resumidamente o que ela fala?
Ali no artigo 37 fala que só podem ser criadas autarquias pelo presidente da República, ou seja, pelo poder executivo, né, pelo governo. Então sim, o CREF e o CONFEF são uma autarquia. Mas agora vem a pergunta, o que é uma autarquia? Gente, a autarquia, eu vou falar do jeito que eu entendi, tá? Eu peguei a origem dela e basicamente é governar a si mesmo, comandar a si mesmo, né? É uma coisa muito particular, é algo peculiar, único, entende? Então uma autarquia, ela vai ter autonomia na sua administração, porém a autarquia criada, né, ali no artigo 37, a autarquia que eles estão falando no artigo 37 da Constituição, essa autarquia criada pelo governo, ela vai ter então recursos do governo. O governo vai sustentar, né, vai estabelecer essa autarquia. E não é o que acontece no caso do CREF e do CONFEF. Eles são uma autarquia, porém eles são uma autarquia sui generis. Eu não sei se eu falei certo, desculpa se eu falei errado, mas eu acho que a pronúncia é assim, porém eu vou deixar aqui, tá? Do jeito que é escrito. Então, o que quer dizer essa autarquia? Eles foram sim criados perante lei, porém eles não são uma autarquia que recebem recurso, nunca receberam e não recebem recurso do governo. Isso, gente, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na época, tá? Então, toda essa situação, gente, ela tá acontecendo desde 2005. Então, a gente não tá falando de um problema que, deu só no início do ano ou deu ano passado. Esse processo tá correndo desde 2005, porém só esse ano que ele foi realmente julgado, tá? Então, basicamente, todo esse processo, toda essa ação, ela aconteceu porque a PGR entendeu, ou seja, é uma questão de interpretação. E a partir do momento que foi estabelecido pelo STF que o CREF e o CONFEF eram sim uma autarquia sui generis, que não estava recebendo nenhum tipo de recurso para se estabelecer, então, consequentemente, o CREF e o CONFEF, eles estão fora ali do que se diz, né, no artigo 37 da Constituição. Mas então, gente, essa situação ela vem acontecendo desde 2005, né? Já faz 15 anos que isso, né, está aí esperando para ser julgado. Então, desde 2005, né, já no ano que foi estabelecida essa ação, o CONFEF ele entrou em contato com o deputado Eduardo Mascarenhas, que foi o responsável de levar esse projeto de lei, né, ali para a banca dos deputados e senadores, e no final sim foi sancionado. Então, o CONFEF procurou o deputado Eduardo Mascarenhas e perguntou se realmente tinha alguma irregularidade, né, já que eles estavam sendo condenados ali. E o Eduardo Mascarenhas falou que não tinha nenhum problema, tá tudo certo perante a lei, até porque o STF também já tinha reconhecido, né, a situação. O CONFEF, eles contrataram um escritório de advocacia, né, já que eles estavam nessa ação, eles tinham que se defender. Então eles contrataram um escritório de advocacia que na época era da doutora Carmen Lúcia, que hoje sim ela é ministra, né, do STF. Então na época ela não era e hoje sim ela é, tanto que ela foi impedida de estar na ação justamente porque na época ela defendeu o CONFEF e também falou ali, mostrou que estava tudo certo perante a lei, que não era inconstitucional. Então hoje, né, o relator desse projeto, né, dessa ação, é o ministro Luiz Fux, e na ação ele solicitou a AGU, a Advocacia Geral da União, que é basicamente a advocacia que vai defender, né, o presidente da República, no caso. Então ele solicitou a AGU e o Congresso Nacional, né, para darem um parecer sobre aquela situação e perguntar assim, está tudo bem, isso aqui é inconstitucional ou não? E tanto a Advocacia Geral da União quanto o Congresso Nacional falaram que não tinha nenhum problema, não tem nenhuma irregularidade, não é nada inconstitucional aqui, porém ele ainda continuou sustentando sim que era uma ação, né, inconstitucional, que os CREFs estavam irregulares perante ali a Constituição. Então agora, né, finalizando, agora que eu acho que já deu para entender mais ou menos o que realmente estava acontecendo, né, vamos aos finalmente, o que foi realmente julgado. Então o ministro Fux, né, ele estabeleceu no voto dele que num período de 2 anos, né, que vai ter um período de 2 anos, e que nesse período tem sim a possibilidade de corrigir, né, de fazer a correção desse vício de iniciativa. Então o que dá para entender dessa situação toda é que é basicamente uma questão de regulamentar os conselhos e não a profissão em si. Não tem nenhum problema com a profissão e sim, né, com a regulamentação dos conselhos. Era isso, gente. Espero que não tenha ficado muito chato, porém eu acho que é, assim, uma obrigação, seja você estudante ou profissional, né, saber o que estava acontecendo, porque querendo ou não, que independente se interfira ou não, né, na profissão de profissional de educação física, é sim obrigação
da gente, estudante ou profissional, entender, saber, né, ser curioso, né, para saber o que tá acontecendo. Afinal, a gente vai estar falando, né, do futuro de uma profissão, não importa o que esteja sendo falado. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro sobre o que aconteceu, o que de fato foi essa desregulamentação, que de desregulamentação não tem nada, né? Essa profissão não vai deixar de existir, mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil e que a situação tenha ficado mais clara pra você, estudante, profissional, ou pra você que adora, né, essa área, que adora se movimentar e que ficou com medo dos profissionais não existirem mais, mas enfim, a gente já entendeu que não é essa a questão. Deixa aquele like pra apoiar esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.